ponto que o Edio já trouxe pra gente e que tem sido levantado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, são as diferenças nas prisões entre o presidente Lula em 2018 e agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Edio, você estava até comentando comigo um pouco antes que o ministro Alexandre de Moraes, você chegou também a comentar isso, tem evitado especularizar todo esse processo para poder evitar. A gente até separou alguns trechos de como que foi, eu vou pedir até para nossa produção colocar primeiro, o trecho de como que foi o despacho ali do Sérgio Moro na época da prisão do Lula, e aí eu vou te pedir ajuda, Edio, para a gente comentar agora do que foi decidido para o ex-presidente Jair Bolsonaro, se muda ou não. E aí nesse despacho, eu vou ler só um trecho aqui, que é esse último parágrafo, que o Sérgio Moro colocou na época da prisão do presidente Lula, foi: esclareço que em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, em espécie na sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente vai ficar separado dos demais presos sem qualquer risco por sua integridade moral ou física. Muito se fala de diferenças, mas a gente vê que alguns parâmetros foram os mesmos utilizados agora para essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Edio? Havia, como eu já tinha dito aqui um pouco antes, mas essa expectativa de opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele desse entrada numa unidade prisional na Papuda e que fosse levado para lá, até por muitas declarações que ele já tinha feito antes de opositores dele, de que fossem presos na Papuda e de que ele fosse levado para essa unidade. A forma como as prisões aconteceram na tarde de ontem, foi de fato sem nenhum tipo de espetáculo. Assim, a gente da imprensa havia uma expectativa muito grande para que elas ocorressem já essa semana, mas de que elas fossem ocorrer pela manhã, que elas acontecessem logo Geralmente cedo. Sempre é 6 da manhã, muito cedo, né? Então toda a imprensa que cobre esse caso em Brasília já estava se preparando para, em todos os endereços de cada um dos réus condenados, de acompanhar essa chegada da Polícia Federal lá e da prisão deles. O que aconteceu foi completamente diferente. Ela aconteceu de tarde, as prisões aconteceram à tarde, os despachos só foram publicados, só tornaram públicos depois de que todos os réus já estavam presos. Então, quando o general Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio foi quando se noticiou a prisão deles pelo Exército, eles já tinham sido levados para essa unidade do QG, lá do Comando Militar do Planalto. Então, difere muito daquela imagem. A gente até separou uma imagem logo quando aconteceu a questão do presidente Lula, que ele foi para o sindicato, e aí você até mesmo falou, a gente tem essa imagem até para poder evitar uma especularização desse ponto, né, Edio? A prisão do presidente Lula ele depois se entregou, né? Foi decretada a prisão, ele ficou reunido, foi para o sindicato, fez um discurso e depois foi acompanhado ali por toda a militância até se apresentar e ser preso na unidade da Superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, no Paraná. Então, já do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já estava sendo preso preventivamente por ter violado a tornozeleira eletrônica, e os outros 6 réus, tirando o Mauro Cid, que passou a cumprir pena já no início de 2 anos, mais em liberdade, o resto não pôde ser acompanhado e não foi acompanhado por ninguém. Até mesmo quando o Mauro Cid teve no Supremo Tribunal Federal para essa audiência de custódia, foi quando ele tirou a tornozeleira eletrônica e se apresentou ali para começar a cumprir esse mandato. A gente que acompanhava ali, eu que cubro o STF, a gente esperou o Mauro Cid chegar pela garagem, que foi o que aconteceu. Na saída, a Polícia Judicial dispersou, tirou a gente dali, ninguém acompanhou, ninguém pôde fazer imagem. Então o que a Polícia Federal já vinha anunciando e de que faria isso, de evitar todo esse espetáculo com registros de imagens, com as prisões sendo feitas e noticiadas de uma forma mais espetacular. Então, o que a gente viu ontem foi, de fato, o cumprimento desse dito que já tinha sido anunciado pelo ministro Alexandre de Moraes, determinado por ele, sem algemas e sem filmagens, para que isso não se tornasse um espetáculo. Nem para tornar os réus como mártires ali, ou como injustiçados ao ter essa imagem, porque é uma imagem mais forte, né?
com algema e acompanhado da Polícia Federal, como a gente já viu em outros casos anteriores, em prisões de políticos anteriores, e nem também como para inflamar ainda mais a oposição ao presidente Jair Bolsonaro e aos outros condenados, de tê-los ali, esses registros de prisões acompanhados da polícia, com imagens e tudo mais.